5, temos aí já 20 pessoas conectadas, então, para a gente manter o nosso ritual, né? Iniciar no nosso horário combinado, com um pouquinho de tolerância para as pessoas conectarem, acho que a gente pode começar. Então, uma boa noite a todos. Mais uma vez aí agradecemos a participação, a presença de todo mundo. Estamos entrando aí na nossa última semana do curso. Temos aula hoje, quinta-feira, e vamos encerrar presencialmente no próximo sábado. Depois a gente vai enviar para vocês as instruções para o sábado, mas já adianto que a gente vai iniciar os trabalhos lá às 10 horas. A casa será aberta antes, a partir de umas 9. Então, quem quiser chegar um pouquinho antes, tomar um café, fazer um lanchinho leve, né, para a gente partir para o nosso momento prático. E a gente pode também fazer um lanchinho de encerramento, né? Quem quiser levar uma colaboração, um bolinho, refrigerante. É um momento para a gente confraternizar também, né? Que às vezes é tão difícil a gente conseguir fazer isso em função da correria do dia a dia. Bom, então hoje nós temos a aula de número 5, que vai ser dada pela nossa amiga Kátia, e ela vai abordar, vocês vão lembrar que na semana passada o Gustavo apresentou o passe, as características do passe, os tipos de passe, né? Falou um pouquinho também sobre mediunidade, e hoje a Kátia vai, então, apresentar os trabalhos de passe que são praticados na Casa Paula, os benefícios do passe, tanto para o médium quanto para o paciente, e também quais são os cuidados e o preparo que o médium precisa ter para o dia do trabalho, né? Bom, vamos então iniciar o nosso trabalho, mais uma vez, como sempre fazemos, elevando o nosso pensamento à espiritualidade da Casa Paula, companheiros espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam nesse trabalho, especialmente o grupo da espiritualidade que cuida da parte da instrução, da parte da educação, do desenvolvimento mediúnico, para que eles possam nos auxiliar, nos intuir nesse momento, nos inspirar a absorver o necessário ao nosso aprendizado, nos trazendo também dúvidas, vontade de continuar estudando, continuar aprendendo, crescendo, desenvolvendo a nossa mediunidade, sempre com foco em fazer o bem ao próximo. Então, que eles possam nos acompanhar nessa jornada, nessa última semana, tenhamos aí uma noite de trabalho maravilhosa. Hoje, Kátia, a Bia acho que não vai participar, não é isso? Você está no mudo, Kátia. Desculpa, acho que fui eu que apertei o mudo aí. Tira o microfone do mudo, por favor. Fui eu, sem querer. A Bia não vai participar, porque ela tem um compromisso, não vai conseguir estar presente. Então, eu vou estar aqui fazendo a apresentação e aí qualquer coisa você me apoia. Tudo Não, bem? estamos todos aqui para te apoiar. Ok. Então, a palavra é sua. Se você quiser compartilhar, já autorizei, tá? Vou. Tá bom, obrigada. Pessoal, boa noite. Se tiver aparecendo aí, vocês me avisam? Já está, né? Tá. Tá. Para eu poder falar, né, desse tema, os tipos de passe praticados na Casa Paula, e a atuação e o preparo do médium, benefícios do passe, né, para o médium e para o assistido, eu precisei trazer um pouco, né, a especificidade da Casa Paula, porque toda a organização da casa, né, tem a ver com essa característica da Casa Paula, como ela funciona, quais são os princípios básicos da Casa Paula, como que ela se estrutura. Então, eu trago aqui algumas características que já foram passadas até na primeira aula,
mas eu acho que são de suma importância para que a gente possa falar hoje dos passos na Casa Paula, né? Nessa construção que é feita até os dias de hoje. Então, a Casa Paula é uma casa de amor e caridade, né? Que ela tem as atividades mediúnicas, orientadas pela doutrina espírita, e o mestre hindu, o irmão Ramé, né? Que é o diretor espiritual da casa. A casa foi fundada há 66 anos atrás, né, pela nossa querida dona Paulinha, né, e que até hoje e sempre será extremamente presente, né, na casa e nas nossas vidas. E trazendo um pouco, né, eu trouxe aqui uma mandala que foi construída pelo Zé, pelo Lino, e ela tem como base aqui, né, trazer as 5 diretrizes que o diretor espiritual, que é da corrente de Tiago Menor, ele traz, que são as diretrizes da Casa Paula. Então, todos os trabalhos da Casa Paula, né, eles são construídos em cima da fé, da disciplina, do compromisso, da serenidade e da paciência. Tanto para os médiuns que trabalham na casa, tanto para os assistidos que estão sempre na casa. Então, essas diretrizes são diretrizes que nós devemos estar sempre buscando e refletindo sobre elas, né? Que elas vão influenciar no nosso trabalho. Da mesma forma, as virtudes do hindu. Então, tudo que a gente vai trazer aqui dessas virtudes do hindu são virtudes que elas afetam diretamente, né, o nosso trabalho na Casa Paula. Por exemplo, a boa vontade, né? Então, quando estamos trabalhando na Casa Paula, né, o firme propósito, a disponibilidade de estar dentro da Casa Paula, fazendo aquele trabalho, fazendo aquela doação, ou recebendo a energia que é emanada para a gente, né? Como isso é importante. A paciência, entendendo como a resiliência e a flexibilidade. A ética, né? Não violenta da verdade concreta para o bem e coerente com o que se fala. Como é importante, né, que tenhamos ética, essa estrutura, essa organização interna, e respeitar a fala do outro também, né? A sinceridade amorosa, então, mais uma vez, essa comunicação fraterna, acolhedora. A esperança, que está muito ligado à fé, né? Que é confiar e esperar na providência divina. A obediência, né? Seguir os bons conselhos espirituais. Todos nós temos a noção do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal, né? Então, muitas vezes, nós precisamos fazer essa reflexão, né, para fazer as melhores escolhas e ter a melhor conduta na nossa vida. A empatia, né, que é abrir-se para a perspectiva do outro. Nem sempre as nossas verdades são as verdades do outro. E como é preciso, então, que possamos, né, num trabalho dentro de uma casa espírita, essas virtudes a gente tem que levar para o nosso dia a dia, para a vida, mas trazendo para dentro de uma casa espírita como ela é importante para a nossa evolução, para a nossa convivência e até o nosso aconchego na Casa Paula, né? O comprometimento, né? Cumprir o primeiro mandamento, a serenidade, como nos dias de hoje é tão difícil termos essa serenidade, essa tranquilidade que às vezes a gente não tem quando algo muda ou foge da nossa mão. A fé raciocinada, então os estudos da Casa Paula, né, as palestras, os acessos que nós temos que nos fazem, né, não ter uma fé cega, pelo menos contribui e nos alerta que precisamos ter uma fé raciocinada, né? Esse conhecimento, a prática, poder perguntar, questionar,
o próprio silêncio, né? Quantas vezes precisamos de silêncio para buscar esse eu interior? Às vezes a gente está sempre respondendo à vida, os atos. A gente precisa desse silêncio, uma disciplina, e aí essa disciplina de ter também, né, abrir mão de um lugar que a gente se coloca, né, como uma autopiedade, e que a gente possa nos descentrarmos de nós mesmos e exercitar o bem, né? E a caridade, que é amar acima de tudo. Essas virtudes, né, elas estão no nosso dia a dia na Casa Paula, e é importante que possamos refleti-la, né, refletir sobre essas virtudes, não só no dia a dia da nossa vida aqui fora, né, quanto dentro da Casa Paula. E aí eu abri o livro Calma, Serenidade e Paz, antes de fazer essa apresentação, e busquei uma frase, né? E aí vem: irmãos, a luz do coração ilumina todo o caminho com paz e amor, luz e amor. E eu acho que essa frase, né, essa mensagem, ela vem exatamente ao encontro, né, das diretrizes da Casa Paula, em cima dessas virtudes do hindu, e creio que, né, que seja um caminho que nós temos que perseguir dentro do nosso trabalho também na Casa Paula. E aqui, né, lembrando só como eu vou ter que falar como funcionam os passes na Casa Paula, eu trouxe aqui um pouco assim, como é que ela funciona. No domingo, né, ela é aberta a pais, crianças e adolescentes, né, de qualquer idade, buscando aí trazer as preces, estudos, vibrações de passes individuais e familiares e harmonização de cura. No domingo também tem o Reiki. Nas terças-feiras, né, o atendimento é para maiores de 14 anos, também com preces, estudos, vibrações de passe mais coletivo, né? A gente vai falar sobre eles, harmonização de cura, desobsessão e desenvolvimento mediúnico em geral. Então, a casa, né, ela tem uma fundamentação que é no Evangelho de Jesus e ali pela pedagogia de Allan Kardec, né? Mas a casa, ela tem, como vocês que frequentam e conhecem a casa não é uma casa que ela tenha uma rigidez, né? Não só de técnicas de passe, né? E nem uma própria rigidez na organização da casa. Então, ela tem uns ensinamentos universalistas, né, que vai se somando aí a todo esse conceito que já conhecemos do cristianismo, e sempre buscando, né, o compromisso com as diretrizes espirituais da casa, e que é na seara do amor. Todos nós, eu acho que, né, recebemos essa vibração, né? E aí eu queria trazer assim, para eu poder falar dos passes na Casa Paula, né, como é que esse passe se dá, como é que ele funciona, não teria como fugir, né, de falar desse padrão vibratório que tem dentro da Casa Paula, que isso foi uma construção ao longo desses 66 anos, uma construção da espiritualidade, dos médiuns, dos frequentadores da casa, e que vai se organizando em cima desse propósito maior que é a da Casa Paula, de ser uma casa de amor e de caridade. E que todos os estudos que tem na Casa Paula é sempre nos alertando, né, exatamente nessa condução da nossa vida, das nossas atitudes. Na Casa Paula, nós temos, antes, né, eu vou trazer assim, a gente falou aqui um pouquinho aqui, né, dessa vibração da Casa Paula, então, essa construção da espiritualidade, que ela tem uma egrégora
forte, muito bem estruturada, que é esse padrão vibratório da Casa Paula, e ela é sempre preparada, né, espiritualmente, tanto para nos receber e depois que nós vamos para casa, e nós somos acompanhados. Então, tem toda uma preparação da espiritualidade que faz parte dessa organização para nos levar, né, com luz, né, com proteção, para que cheguemos também assim na Casa Paula. Então, essa preparação de toda a casa, né, e elaborando espiritualmente ali os trabalhos, como é que eles vão sendo, começam na espiritualidade antes de começar ali na prática, né, em nós ali encarnados, e tem, quando a gente vai embora, a limpeza, né, dessas energias da casa. Então, tanto quando a gente chega na Casa Paula, quando a gente sai da Casa Paula, é de suma importância, né, que possamos estar vigilantes. Vigilantes nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no orgulho, na vaidade, na rispidez. Imaginem só, a gente está indo para a Casa Paula, alguém me dá uma fechada no carro, eu abro a janela, xingo 1000 coisas para a pessoa, fecho a janela, chego na Casa Paula, com que sintonia, né? Então, a gente precisa sempre vigiai e orai, né? Então, a gente precisa permanentemente estar em vigilância, né? Porque a gente pode cair novamente naquela energia, né, deletéria que muitas vezes, quando a gente está com a ira, com o orgulho, com a vaidade, com a rispidez, a gente entra naquela faixa vibratória mais baixa, né? E aí eu fui pegar no dicionário a definição de hábito, porque essas atitudes impensadas, né, que a gente não reflete do dia a dia, na verdade, né, são hábitos, né, e que fazem com que a gente repita, né, tenha costumes permanentemente de algumas atitudes. Então, é preciso que a gente traga essa reflexão, né, para o nosso dia a dia. Na Casa Paula, nós temos a Roda da Saúde, que ela tem um passe, tem o passe vibracional da corrente espiritual da casa, que é aquele passe que a gente está sentado lá, a gente já está recebendo esse passe, recebendo essa energia, né, direcionado a todos nós. Alguns de nós, nesse momento, fazemos doações fluídicas, outros recebem, mas a espiritualidade ela vai dar conta, né, desse passe vibracional para todos, né? Temos o passe individual, que o Gustavo falou sobre ele semana passada, né? Ele pode ser espiritual e misto, material, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Temos também o trabalho da desobsessão lá na salinha, rapidamente falando do Reiki, né, que tem aos domingos. Temos lá água fluidificada para todos, palestras, estudos, psicografia, acolhimento e acompanhamento fraterno quando necessário, evangelização das crianças e o nome na mesa, que vai nos auxiliar e auxiliar, né, os nossos entes queridos que a gente pede, né, sejam encarnados ou desencarnados. Isso tudo faz parte, né, do trabalho da casa e dessa harmonização que existe dentro da Casa Paula, né? Então, o que a gente aprende, né, no dia a dia na Casa Paula? Que temos que buscar cada vez mais a harmonização. Em momentos de angústia, de dor, de sofrimento, preces, né? Para quando a gente vai para lá para trabalhar, que a gente se prepare espiritualmente para isso. E cuidando também da nossa saúde, que aí é desde alimentos que a gente consome, né, desde bebida, tabagismo,
pede-se não fazer sexo, né? Nem 24 horas antes e até depois também, porque os trabalhos continuam quando a gente sai da Casa Paula. Temos os estudos, comportamentos amorosos, né? Aí a gente tem a indicação, cuide do seu pensamento. Quantas vezes isso é colocado para a gente na Casa Paula? Cuidado com o seu pensamento. Mais uma vez, nosso pensamento, ele eleva ou diminui a nossa vibração, né? A nossa vontade, a postura moral, né? O que é certo, o que é errado, como é que a gente se identifica, como é que eu me relaciono na vida com os outros, a vestimenta, a frase calma, serenidade e paz nessa busca, que a gente tem que tentar trazer para dentro da nossa casa o evangelho no lar, né? E saber que o trabalho nunca termina quando a gente sai da Casa Paula, né? Ele continua dentro desse processo. E aí, por que eu trouxe tudo isso? Pela característica da Casa Paula, a forma, né, que ela funciona, por ser uma casa de amor e de caridade, o cuidado que se tem nessa organização e o cuidado que a espiritualidade tem com todos nós e nos acolhe, né? Ela traz essas informações que elas são, eu acho que muito importantes. E aí, quando a gente vai tomar um passe, é muito importante, porque o que a gente busca quando vai numa casa espírita? O que a gente vai lá buscar, né? A gente reflete sobre isso, eu vou pedir, mais à frente eu estou falando sobre isso, né? Eu quero arrumar meu emprego, olha, eu quero ganhar dinheiro, olha, eu quero um namorado novo. O que a gente pede, né? A saúde para algo. Então, o que a gente está pedindo e o que a gente encontra numa casa espírita? Né? Essa reflexão, ela é muito importante de ser feita, né? Para que a gente possa estar aberto a receber essa energia de amor que a gente recebe quando vai lá, né? Então, assim, a doutrina nos ensina, né, que toda doença ela não começa no corpo, né? Ela começa lá no espírito, né, por uma ação moral desequilibrada do indivíduo. E o perispírito do encarnado, né, então ele vai estar muito ligado a esse corpo físico aqui, né, vibratório, e que, né, há uma coerência entre eles, há um enlace entre eles e que um afeta o outro. Então, quando a gente tem a aplicação do passe, né, o objetivo, quando se aplica o passe, é sanar as desarmonias físicas e psíquicas, substituindo aquela energia, né, que não está bem, aqueles fluidos que não estão bons, tentando limpar esses fluidos, como o Gustavo falou na aula passada, né? E você trazer bons fluidos com boa energia para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento aí da célula das pessoas, ali daquele corpo, enfim. E promover, né, a harmonização do funcionamento aí de toda essa estrutura que também vai garantir a lucidez mental, intelectual, né, daquela pessoa. Então, o passe, quando a gente faz a dispersão e depois, quando se doa energia, né, ele é uma transmissão de força, né, que vai pegar desde a parte espiritual, a parte psíquica, né, e não precisa que se tenha um contato físico. A gente faz à distância, tá? A transmissão, então, ela pode ser conjunta, né, assim, ou mista, e assim, quando ela vem do próprio encarnado. Então, eu vou pegar aqui para vocês. E de fluidos espirituais. Então, uma pessoa pode, por meio das técnicas, né, do passe, né, fazer e doar a energia. Ela pode também ser feita pela espiritualidade e também pode ser uma combinação, né? Esse passe, ele pode ser uma combinação daquele passista que está ali e sem o auxílio da espiritualidade naquele momento,
né? Mas lembrando que a Casa Paula, né, tem uma estrutura espiritual acima da nossa ali, onde a gente está trabalhando. Então, quando necessária, a espiritualidade intervém. Bom, o passe, normalmente, ele é atribuído, né, desenvolvido e transmitido pelas mãos, mas o próprio olhar também e irradiações mentais podem afetar, né, essas irradiações, né? E a transmissão e a recepção do passo está intimamente relacionado com o poder de vontade. Gente, aí olha como é importante o equilíbrio de quem está doando para o equilíbrio de quem está recebendo. Quantas vezes vocês vão lá para o passe, por exemplo, e a gente fala assim: eleve seu pensamento a uma prece. Ou pense em Jesus, pense na espiritualidade. Ali é um momento que não dá para ficar pensando nos problemas, na raiva, na dor, né? É se desapegar. É um momento que você vai estar em prece, você vai estar se religando à espiritualidade, né? E recebendo essa energia, né? Da melhor forma possível. Se você, na hora que está sendo passado para o médium, pelo médium, um passe, e você está lá, ai, o meu trabalho, o meu chefe, não sei. Quer dizer, a energia está sendo passada, mas ela não vai ser nem retida, ou muito pouco retida. Então, precisamos estar vigilantes. Da mesma forma, né, que quem faz o passe, né, e a gente vai falar um pouquinho disso também, deve se preparar para fazer esse passe. E é assim que funciona na Casa Paula, né? Então, assim, quando a gente fala da cura dessas doenças, a gente falou que começa no espírito, vem para o corpo, né? Mas a grande questão que a gente precisa estar atento é o que a gente chama da reforma íntima, né? Se eu continuar com as mesmas atitudes errôneas ou meus hábitos que me dificultam a melhoria, né? A minha melhoria como indivíduo, como pessoa, como espírito, é difícil. Eu vou lá, vou receber o passe, eu volto na semana que vem, eu caio de novo nas mesmas tentações. Não que o passe não faça efeito, claro que ele faz, mas para que a gente absorva essa energia de uma forma melhor, a gente precisa, junto com o passe, que ele vai nos auxiliar. Ele é a injeção que vai nos auxiliar. Então, nós precisamos buscar a reforma íntima, né? Com isso, se a gente vai tentando nos melhorarmos, vamos dizer assim, moralmente, e com esclarecimento espiritual, com os estudos, a gente vai diminuindo as recidivas de doenças e perturbações, né? Dessa angústia que muitas vezes nos afeta no nosso dia a dia, né? Então, é preciso, nesse momento do passe, libertar o pensamento, né? Deixando que esse pensamento flua da melhor forma possível, né? O trabalhador espírita que atua na transmissão do passe, como eu falei, ele precisa estar com aquele campo das emoções dele também limpo, né? Também com sincero propósito de doação, de amor, né? De cooperar, né? Para isso, ele precisa também sempre buscar a reforma íntima, sempre buscar bons hábitos, como a gente já falou, da própria questão da alimentação, de bebida alcoólica, tabagismo, noitadas, né? Então, isso tudo é importante para que haja essa organização, e isso tem uma ligação, né, direta com a qualidade do passe, né? Então, quanto mais altivo estamos, né?
seja quem recebe o passe, seja quem está doando o passe, e as pessoas que estão na assistência no momento do passe, né? E muitas vezes a gente pede assim, faça uma prece, por quê? Isso é para todos nós. Ele é o fio condutor, né? A prece é um fio condutor para os planos mais elevados. Então, através dessa oração, né, nós temos a presença sutil, né, de instrutores, né, que vêm aí da providência divina nos auxiliar, clarear o nosso pensamento, né, mostrar caminhos que às vezes a gente não consegue enxergar. Lá na Casa Paula, muitas vezes, o próprio Zé fala isso na palestra, no final da palestra, assim, vocês já tentaram à noite, quando forem dormir, pedir auxílio aos seus guias e mentores espirituais para que te intuam nas melhores práticas ou nas melhores atitudes? Então, como isso é importante? Que não difere nada da gente pedir isso também dentro da Casa Paula, né? Para que possamos manter a nossa vibração no nível mais elevado, né? E aí é por meio das preces, do estudo, muitas vezes pela nossa melhoria, né, do nosso comportamento moral, né? Muitas vezes a gente como melhorar, né? Começa pequenininho, detecta em você uma atitude que você, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa extremamente orgulhosa. Cada vez que eu entrar em contato com o meu orgulho desta forma, arrogante, eu vou me policiar para, estou sendo orgulhoso, estou sendo orgulhosa. E isso vai fazendo com que a gente melhore, né? E a energia que a gente emana também vai se transformando, né? Então, quando a gente olha os passes que existem na Casa Paula, né, eu trouxe aqui, fiz uma... agreguei aqui, né, de uma forma que, assim, mesmo falando dos passes, né, o que é preciso, então? Sempre está associado aos bons pensamentos, aos pensamentos amorosos, né? Então, quando a gente você imposta a mão, por exemplo, sobre a cabeça de uma pessoa, fazendo uma oração, pedindo luz, paz, serenidade, tranquilidade, né? Essa energia, ela flui e ela afeta diretamente esse passe, né? E são atendidas, né, as nossas preces junto com a espiritualidade, né? E aqui, então, assim, a gente tem, então, o passe, né, anímico ou magnético, que ele ocorre, né, então, ali do médium, é o médium fazendo sem a interferência espiritual. Ele está fazendo pela técnica que ele aprendeu e faz a prece dele, mas não tem uma interferência espiritual. Temos os passes espirituais também na Casa Paula, que são aqueles que vêm da energia, que vem ou do teu guia, o mentor espiritual, de um espírito mais elevado, que vai estar ali trabalhando, fazendo aquele passe. Temos passes mistos, né, que envolve tanto o médium quanto os espíritos. E temos também passes coletivos, mas aqueles que você dá numa longa distância para grandes grupos, e o autopasse, né, que também o Gustavo falou na aula passada, que é aquele da limpeza, que o ideal é que possamos fazê-lo tanto antes, né, de entrar, para dar o passe, né, que você esteja, quando for dar o passe, em equilíbrio, e depois também, né, para que você esteja harmonizado, para se organizar, para que faça a limpeza total e você possa continuar, né, ir embora com tranquilidade, sem levar nenhuma energia negativa ou deletéria que por acaso possa ter ficado por ali. Quando a gente olha
os tipos de passes que tem na Casa Paula, eu organizei assim, como o passe vibracional, que foi aquele que eu disse que todos recebem, quando a gente já chega na Casa Paula, quando a gente senta. Por isso que muitas vezes, quando a gente está esperando para começar a palestra, é importante a harmonia dentro ali do salão, né? Porque a gente já está recebendo, a espiritualidade já está presente, então a gente precisa estar harmônico e criar esse ambiente harmônico para eles também. Todos ali recebem paz. A roda da saúde, né? Que ela também tem tipo de passe. A roda da vibração, que é aquela lá fora. E na sala de desobsessão também acontece o passe. Entendendo esse passe, né? Então, como foi o que eu falei agora, né? Como essa transfusão de energia, como se fosse uma transfusão de sangue, né? A gente pode dizer, então, que quando é feito esse passe pelo próprio magnetizador, só por ele, né? Então, essa qualidade desse fluido, né? Essas ações, ela vai vir, então, daquele passista que está fazendo o passe. Tem também aqueles dos espíritos, né, que vem diretamente dos espíritos atuando sobre as pessoas. E aqueles que o espírito, né, ele vai, por intermédio do magnetizador, daquele médium, ele doa, ele envia magnetismo para aquela pessoa que está ali recebendo. Então, você pode ter só aquele do médium, normalmente, na Casa Paula e na grande maioria, é esse misto, né, que você tem tanto da interferência espiritual ali junto com o médium, e tem o outro que é só o fluido do espírito. Tá? Aqui, o que eu acho importante da gente pensar, né? Quando a gente recebe essa energia que vem do passe, né? É importante que a gente possa reestabelecer a nossa força, né? Que a gente possa deixar aquela energia, sabe, entrar e renovar. O passe é para que a gente possa, né, como foi colocado para o Gustavo, você dissipa as energias deletérias, você abre caminho para novas energias entrarem. Então, essas energias vão entrar, vão ficar, e com as suas atitudes, com as suas, e aí suas e nossa, né? Porque eu me incluo nisso também, com os meus pensamentos, com o nosso pensamento, com a nossa conduta, essa energia fica, né, nos auxiliando, né, e não permitindo que entremos em energias deletérias. Porém, né, orai e vigiai. A gente tem que estar sempre atento aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. Isso aqui eu não vou falar dos centros vitais, mas eu só coloquei aqui porque foi colocado. A maioria dos passes, em grande parte dos passes na Casa Paula, eles, de certa forma, eles começam no coronário, né, no centro de força coronário. Tem pessoas que trabalham mais, né, no centro de força coronário, e também vai se dispersando, né, essa energia e doando energia para cada um desses chakras, né, levando força, energia, e muitas vezes o médium percebe que tem algum lugar que tem uma energia mais condensada, ou que aquela energia não consegue passar por aquele chakra. Então, muitas vezes, ele vai fazer mais dispersão e vai enviar mais energia, mais fluido para aquele chakra, para que essa energia possa fluir, né?
Então, esse médium passista, ele vai ser esse intermediário quando houver esse passe, né, que ele é misto, ele vai ser, então, o passista que vai permitir, né, ao seu intermédio que essa força, que essa energia, que esse fluido chegue ao assistido, tá? E aí foi aquela pergunta que eu fiz um pouco antes, né, que é assim, o que a gente busca na casa espírita, né? É muito importante que a gente reflita, porque assim, procurar um centro espírita, eu estou indo em busca de cura, cura do quê, né? Quero bens materiais, né? Ou eu sinto dores e dores, ou estou sempre deprimido, enfim, ou estou sempre buscando auxílio espiritual, porém, né? Todas essas nossas necessidades, enquanto encarnados que estamos, né? A gente precisa refletir e entender que o aprimoramento moral, né, a reforma íntima, vai nos auxiliar e muito a receber essas energias, receber esse passe, e o passe também nos ajuda a que a gente encontre caminhos para essa transformação, tá? Mas é preciso, quer dizer, não é um passe de mágicas, como a gente fala, né? Eu cheguei ali, o Felipe fez passe, me deu passe, eu vou sair bela e formosa, continuo na mesma atitude. O que eu estou levando para mim de mudança, né? Para que essa mudança, o que eu estou recebendo ali na casa, o que eu estou trocando ali na casa, seja perene. Então, é preciso que pensemos, né, na questão do aprimoramento moral, tá? Bom, quando na Casa Paula, eu trouxe aqui 3 etapas bem caracterizadas aí da limpeza por meio do passe, né, que é a dispersão. Então, normalmente é feita a dispersão por meio de movimentos rítmicos. Há uma pausa e um repouso que muitos de nós, nesse momento, também retoma a oração, né, o religar com a espiritualidade, e depois, né, vem a doação para restauração de energia. Então, a gente vai doando, né? O médium passista, ele precisa preparar-se e cuidar-se, né? Vigilante sempre, mas com a alimentação, tentar cada vez mais qualificar essa alimentação, os hábitos como o tabagismo, como abuso de álcool, né? Como eu já coloquei, a prática de sexo, né? E a forma desse sexo também, né? Que ele organize melhor essas energias. Não estou falando que as pessoas, né, têm que se abdicar dos seus relacionamentos e fazer sexo normal. Eu estou dizendo que a gente faz uma privação na véspera, né, no sentido da própria energia, né? Qual é a energia que a gente vai estar em vibração. Então, a própria alimentação é muito importante. Por exemplo, alimentos de carne, né, que são os animais, que a gente evite nos dias do centro, quem não é vegetariano, mas nos dias de reunião, que não coma carne vermelha, que não coma carne animal. Fazer a preparação espiritual antes de aplicação do passe. Então, esse policiamento no sentido de pensar, respirar, orar, né? Tentar chegar na casa com um pouquinho de antecedência para que possa entrar nessa sintonia dos benfeitores, tá? A doação movimentando pensamentos favoráveis, né? Sentimentos de bem-estar, de renovação, sempre por meio de bons sentimentos, né? De energias renovadoras, de luz, de paz, de amor.
E aí, lembrando daquelas virtudes, né, que a gente falou do irmão Ramé. Então, durante o passe também, não se faz contato, não precisa fazer contato físico com a pessoa durante o passe, né? A imposição da mão, né, das mãos, próxima ao paciente, é que vai perpassando para o corpo dele, né, do assistido, aí da cabeça aos pés, focando ali, né, os centros de força necessários, né, para que se possa aí fazer esse trabalho energético com as pessoas, com os assistidos. Então, os passes coletivos, aquele que um grupo imenso, né, um grupo grande, emana para um grupo, nos grandes centros, com muitas pessoas, costumam ter esses passes coletivos. Na Casa Paula, ele é mais individualizado, né? Os passes individuais, então, eu já falei deles também. Você tem o fluídico, o dos espíritos, os passes mistos, os dispersivos, né? Passe à distância, passe padronizados e passes livres. Por que eu trouxe isso? Porque existem pessoas que não seguem uma técnica de passe, né? Ela dá um passe livre de acordo com a intuição dela. E é importante que estejamos atentos, né? Então, na impostação da nossa mão, né? O que a gente está limpando, né? Aonde nós estamos dando energia. Então, isso precisa sempre de estudo para entender o que está se fazendo e fazer da melhor forma possível. Quando a gente olha os diversos grupos, então, né, de rodas de vibração que tem na Casa Paula, isso aqui eu trouxe o meu entendimento, tá? Tentando localizar o passe dentro, o tipo de passe dentro de cada ação dessas que tem na Casa Paula. Então, por exemplo, como eu falei, todos da Casa Paula recebem essa vibração geral, né? Na roda da saúde, pode ser pelo passista, pelos espíritos e também o misto, né? Na roda da saúde, ainda existe a possibilidade de fazer um passe à distância, então, para uma pessoa, para um seu familiar ou um ente querido, que a pessoa vai estar lá, não o doente em si, né, mas ao intermédio dessa pessoa, com a energia dela, e ali ela recebe esse passe também, né, em direção àquela outra pessoa que está precisando do passe e não pôde estar presente. Então, isso na roda da saúde. Na roda da vibração, nós temos também o passe do médium, o passe dos espíritos e o passe misto, né? E na sala da desobsessão, além da desobsessão, ela também pode ter, né, o mesmo tipo de passe, né? Ou do próprio médium, ou só do espírito, ou um passe misto. Tá? Trazendo aí paz, equilíbrio, tentando trazer essa energia. E aqui, muitas pessoas ficam curiosas, né? Por que alguns médiums usam aquelas pétalas de rosas, né? No passe, principalmente ali fora e lá dentro também tem. As pétalas, elas sempre foram utilizadas, né, há muito tempo, desde que eu frequento a Casa Paula, há bastante tempo, sempre se utilizou as pétalas de rosa, que eu me lembre, né? E elas simbolizam o quê, né, gente? A energia da natureza, a perfeição, o amor, a glória, a alegria. Ela é um elemento da natureza, ligado ao elemento água, né? São utilizados, então, para alguns médiuns, tanto buscar a harmonização e, às vezes, até como própria limpeza. E algumas pessoas, né, alguns guias, por exemplo, ou por intuição, o médium, indica que algumas pessoas tomem banho de pétalas de rosa. Então, ela leva um punhado das rosas para
tomar banho em casa para se energizar, para melhorar, da mesma forma que podem utilizar, né, o alecrim, enfim, as folhinhas verdes lá, nunca pegar do chão essas pétalas, tá? Se a gente olhar qual é o bem, né, para as pessoas, eu diria que todo o bem do assistido, que eu coloquei aqui à esquerda, que é para o assistido, o médium também se beneficia dessa forma. Então, que melhora o seu estado, né? A busca pela oração, né? Quando a gente tem a oração, possivelmente, quem está conosco, né? Se eu estou acompanhada de um irmãozinho que está perdido, que precisa de luz, e se na hora, por exemplo, ele me intui a brigar, a bater boca, a ter atitudes arrogantes, se eu entro em prece, o que acontece, né? Ele não vai conseguir mais me aborrecer, porque eu não vou entrar mais na sintonia dele. Então, tanto o passe nos auxilia, né? Para quem dá um passe e quem recebe, buscar essa harmonia, buscar a oração como um caminho de orientação, de equilíbrio, de paz, de reestabelecimento dessas energias, que a gente entra ali em equilíbrio, sai mais leve, né? Então sai com uma sensação de bem-estar físico, mental e espiritual, né? E aí mitigando, nos livrando daquele sentimento de raiva, angústia, né? Ressentimento. Então, gente, é muito importante, né? Tanto para os médios quanto para os assistidos. Vigiai. E quando sair do equilíbrio, ore, né? Lembre dessas energias, né? E se reestabeleça. E a gente sempre tomando passe e sempre estando em estudo também nessa harmonia. E aí eu falo, no ambiente da Casa Paula, que eu acho que ela tem essa estrutura de acalmar, né? Tem essa vibração, né? Nos auxilia cada vez mais a mudar, a buscar caminhos. A escolha e o livre-arbítrio é nosso. O passe ajuda, o passe faz uma limpeza espiritual, mas eu preciso me conectar com o divino. Então, assim que eu recebo, né, essas energias, eu preciso acolher, né, e me modificar. E os médiuns passistas, além de todos esses benefícios, né, ele está doando. Se ele está fazendo uma doação, ele está fazendo um ato de amor. Ele está aproveitando uma oportunidade de trabalhar na seara do bem, né? Nesse dia a dia aí que a gente vem na corrida. Então, ali é um momento de doação, de amor, de caridade. E muitas vezes, né, quem trabalha na caridade tem atenuado as nossas dívidas, né? Porque a gente está trabalhando na seara do bem, né? Então, a gente está fazendo bem sem olhar a quem, vírgula. Mas ele lá em cima, a espiritualidade, né, reconhecem o trabalho que a gente faz, né? E quanto mais a gente trabalhar na seara do amor, melhor fica para todos nós. Era isso que eu tinha para apresentar. Kátia, tem uma coisa geladinha aqui para mim, que eu demorei. Foi ótimo, né? Você trouxe um panorama bem abrangente dos trabalhos da casa, com muitos detalhes. Fiz uma conexão bacana com a aula anterior do Gustavo, até mesmo com a apresentação do Flávio, né? Quando ele citou o Chakra. Vamos aproveitar, gente, que hoje a gente está com bastante tempo para a gente trocar um pouquinho
Quem tiver com alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, adicionar alguma informação, por favor, fique à vontade para usar o chat ou então o microfone. Enquanto vocês não perguntam, eu acho assim muito importante, né, quando a gente fala do estar vigilante, né, e a própria a espiritualidade, ela espera, ela sabe os frequentadores da casa, né? Quem são os frequentadores da casa. Então ela se prepara, né, para naquele dia que, por exemplo, amanhã ela está esperando aquelas pessoas que frequentam a casa para poder fazer um trabalho. E a espiritualidade se organiza em prol, né, dessas pessoas que vão estar lá. Quando a gente falta sem avisar, né, sem um motivo, quer dizer, fica deficitário porque a espiritualidade estava esperando, por exemplo, a contar com o meu fluido, com a minha energia para doar para alguém em algum trabalho. Às vezes a gente está sentado ali na mesa e a gente está doando fluidos nossos lá para dentro, ou para um socorrista em outro lugar, né? Então, é muito importante que estejamos atentos, né? A gente sabe que a vida da gente é um corre-corre danado, mas tentem se programar e, quando não for, realmente poder avisar antes para que isso possa ficar mais harmônico. Você tem toda a razão. E quem abraça o trabalho mediúnico, uma das virtudes que você citou é a disciplina, né, que envolve o compromisso. Então, é claro que todos nós estamos sujeitos a faltar em função de uma questão de saúde, de um problema familiar, de um compromisso profissional, né? Mas não é aquele faltar assim, hoje eu quero ficar em casa vendo novela, hoje eu vou comer uma pizza, enfim, coisas que não são tão importantes ou que podem ser jogadas para outro dia, e demanda o nosso compromisso de estar lá presente, de colaborar, de ter a nossa energia ali à disposição. Né? Tem uma pessoa com a mão levantada, mas está aparecendo como iPhone, eu não sei quem é, mas pode falar, iPhone. Boa noite. Vocês estão me Quem está ouvindo aí? falando? É o Ellison. Opa, tudo bom, Edson? Pode falar. Tudo jóia. Eu tenho... É até bom o comentário de vocês, porque eu sou novo, né, na casa. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando fora, né? Estou na região de Belo Horizonte, né? Então, aí é por isso que eu não estou participando agora dos trabalhos presentes, né? Que eu estou iniciando, até mesmo entendendo essa questão de energia, né? De como eu posso doar, né, minha parte espiritual. E uma dúvida interessante que eu já tive outras vezes, né, até mesmo cheguei a aplicar passe em outros ambientes, né, em outras casas, porque cheguei a fazer o curso. Esse está sendo mais aprofundado porque está sendo legal pelas informações que eu estou recebendo, está fazendo com que eu trabalhe mais a reforma íntima, né? Inclusive eu estou lendo um livro chamado Iniciação, né, Viagem Astral do Miramês, que fala muito dessa dificuldade do encontro do médium com o recebimento da espiritualidade, né? Que aguarda do médium, né, durante o sono para fazer o trabalho. E uma dúvida minha é essa questão de, na hora de aplicar o passe, separar a minha vontade, o Edson, pessoalmente falando, né, por mais que eu prepare, e a espiritualidade, quando a gente entende que, de repente, alguém está próximo da gente para executar. Uma vez que a gente tem a intuição, dependendo da forma como a pessoa que chega na casa está, de aplicar um certo tipo de passe e, ao mesmo tempo, a gente, igual ela falou aí, essa questão do bispo, né? Tem hora que eu tenho essa dúvida. O que é meu, né? O que é do próprio guia ou mentor, coisa do tipo. Então, tem hora que eu fico em dúvida como se portar,
nessa hora né, de poder doar essa energia, né? Eu queria não sei se deu para entender, mais ou menos um apoio, uma ajuda nessa ideia, na hora que a gente está aplicando, e a gente sente, uma vez que a gente não sabe qual é o tipo de energia que se aproxima da gente, né? Apesar que a casa é toda protegida e tal, mas mais para saber separar essa questão que é minha ou do próprio guia, né? Ou coisas do tipo. Eu vou começar a falar e, Felipe, você me complementa, por favor. A primeira questão é importante, o que a gente falou da própria fé raciocinada, né? Então, assim, tem coisas ali que a gente consegue, você vai discernir o bem e do mal, vamos colocar assim, né? Então, essa prática no sentido de, né, pedir proteção e pedir aos seus guias e mentores para estarem te intuindo naquele momento. Muitas vezes a gente tem, depois, com o tempo, a gente vai sabendo o que é nosso e o que é do nosso mentor, e consegue. No início, é difícil, é meio confuso mesmo, né? A gente vai tendo atitude e fala assim, mas isso é assim mesmo? Eu penso desta forma, essa atitude foi só minha? Então, essa reflexão que a gente faz, ela fica, muitas vezes, assim, misturada nas atitudes, entendeu? Mas, Sim, aos poucos, você vai conseguindo separar. E existem médiums que até hoje, né, assim, que eles confundem o que é dele e o que é da espiritualidade. Então, é importante estar atento, né, para poder fazer essa diferenciação. Alguns médiuns que são videntes conseguem ter essa percepção de uma forma melhor. Eu acho que Felipe e Tiago podiam falar da experiência de vocês também. Falar assim, eu desliguei minha câmera porque minha internet aqui está muito ruim. O Ederson, eu não consegui te ouvir, que deu uma falhada aqui para mim, mas eu vou seguir na linha do que a Kátia comentou. Eu acho que eu captei a ideia da sua pergunta. Bom, primeira coisa, essa talvez seja a parte mais difícil, se não uma das mais difíceis do aprendizado da mediunidade. É você conseguir separar e entender o que é seu e o que não é seu. Isso vale, por exemplo, a psicografia, né? Quantas vezes, quando a gente está começando a fazer psicografia, a gente fala, não é possível, não, isso é coisa da minha cabeça, não, isso aqui não é mensagem psicografada, isso eu estou escrevendo, né? sim, Não tem jeito, é a prática, é o tempo que vai nos dar essa confiança e esse discernimento. Então, esse mesmo raciocínio vale para o trabalho no passe, por exemplo, de você ter a clareza de até que ponto você está atuando ali, digamos, incorporado, vou usar essa palavra, ou não. Eu gosto de pensar da seguinte maneira: é um trabalho de parceria. Tá? sim, 97% dos médiuns, mesmo os que trabalham incorporados, eles têm uma incorporação consciente. Tá? É muito difícil hoje em dia você ter um médium de uma incorporação completamente inconsciente, que não sabe dizer o que aconteceu. Né? Se você me sim, perguntar, eu sei te contar a sessão do início ao fim, independente do que eu tenha feito, aparentado, apresentado de incorporação mediúnica. Tá? Então, como ele é um trabalho de parceria, é muito importante, a gente estar preparado com tudo isso que a Cátia falou hoje na palestra, tá? E dois, da gente ter confiança, né? Confiança de que, no início, por exemplo, aquele movimento que você está sentindo de levantar o braço, de abrir o braço, de abaixar o braço, por que isso está acontecendo? Você não está com vontade de fazer aquilo, mas tem alguma coisa te direcionando a fazer, né? E você se entrega a essa energia, você confia nesse acontecimento que ainda é estranho, isso é parte da prática mediúnica. Então, muitas vezes, quando a gente chega no passe,
principalmente aqueles que trabalham incorporados, pode chegar naquele determinado dia de trabalho que você, nada, por alguma razão, você fala assim, opa, hoje o meu dia faltou, deve estar de férias, porque eu não estou sentindo nada no dia de hoje, né? E não tem problema nenhum isso acontecer. Então, o que eu gosto de sugerir é que, se ali na sua frente tem uma pessoa, por algum motivo está ali, tem alguma necessidade, seja uma necessidade espiritual, seja uma necessidade física, de saúde, seja porque ela está querendo levar uma energia para alguém, querendo ajudar o próximo que está distante, não importa a razão. Aquela pessoa que está ali na sua frente veio em busca de alguma coisa. Então, se você se dispõe a ser um médium pacífico, você se dispõe a ajudar aquela pessoa. Então, você, Wellington, sozinho, o que você poderia fazer por ela? Você pode fazer uma prece, você pode pensar positivo, você pode jogar energia de amor, energia positiva, de alegria, de força, de fé. Então, faça isso. Não se preocupe se você está sentindo a presença de um guia ou não está sentindo, né? Aplique a técnica que você aprendeu aqui no curso dos movimentos de dispersão, do movimento de concentração de energia, de doação, etc, etc. E, naturalmente, se amanhã chegar o dia de você trabalhar incorporado, legal, parte de um processo de aprendizado. E existem muitos médiums que não vão trabalhar incorporados. Conheço vários que não trabalham incorporados. E não significa que eles estão ali sozinhos, pelo contrário. Sim. Eles estão o tempo todo sendo assistidos, mas é a característica da mediunidade deles. Então, não tem jeito. É um processo de erro, de acerto, e principalmente de muito treinamento, sabe? De você estar disposto a estar ali aprendendo e tentando fazer o seu melhor, independentemente se você está se sentindo incorporado. Acho que a insegurança, ela sempre vai existir numa medida menor ou maior, né? Mas se você se dispõe a ter a vontade de fazer o bem ao próximo, acho que esse é o principal elemento dessa história toda. Correto. Thiago, quer falar alguma coisa, já que a Kátia chamou o nome dele? Obrigado. Não, eu concordo com o que você falou e acho que o estar vigilante é muito importante, né? Quando a gente está vigilante, a gente vai sabendo um pouco, né? O que é o nosso mesmo, o que a gente está projetando. Isso que o Felipe falou na psicografia, logo quando se começa, a gente se vê inteiro ali, não sou eu, né? O que eu estou interferindo, não estou interferindo. Então, é ir com o propósito de estar na seara do bem, né? De estar fazendo o bem, de estar fazendo com amor, com caridade, né? E aí você vai indo, sabe? Vai fluindo. Muito bom, obrigado. Nada. Mila, Felipe, tem uma pergunta que se tem algum exercício. você pode falar. Felipe, o Flávio respondeu agora, né? Para quem não leu o chat, a Beth perguntou se existe algum exercício que podemos fazer em casa de forma segura para abrir o canal da psicografia. E o Flávio, muito bem, né, já respondeu que esse tipo de exercício não é recomendado fazer em casa. A gente deve fazer somente dentro da casa espírita, que é um ambiente protegido, adequado, preparado, né, para aquela comunicação. A gente nunca sabe o que vem, se tem coisa boa, se tem coisa ruim. Então, não é recomendado fazer isso dentro de casa. Tá? Uma outra pergunta aqui também, então, já que a gente está aqui no chat, a Beth também perguntou, Kátia, por que da jujuba na mesa? Gente. Rosa? Então, essa história começou. Eu não sei A responder gente isso. gosta muito. Kátia, eu posso tentar ajudar. Kátia, tá falando ou tá no mudo? Tá no mudo, Kátia. Kátia, você está no mudo. É. Opa, Paulinha, vamos lá, porque eu me lembro que as pessoas levavam umas balinhas e botavam na mesa.
É porque antigamente, quando a Lúcia principalmente estava lá, que as pessoas, a maioria não vai conhecer, mas ela sempre, as várias sessões, ela recebia umas criancinhas, e elas gostavam muito de jujuba. Então, se levava a jujuba e essas criancinhas pegavam jujubas e ofereciam para as pessoas que estavam na casa, seja na mesa, seja a pessoa que estava na roda, e aí se ganhou o hábito da jujuba e acho que ficou. Hoje, É isso. assim, atualmente eu não tenho ido como antes, mas não sei se essas criancinhas, eu estou indo no domingo, aí não tem nessa. Só está Eu não indo os sei, adultinhos. eu acho que as criancinhas não têm ido mais, que o formato agora é um pouco diferente como era antes, mas a É, Jujuba iniciou com as criancinhas que vinham lá durante a roda que a gente estava fazendo passe de vibração, elas, em algum momento, às vezes no final, na mesa, mas normalmente era com a Lúcia, e ela sempre via Jujuba. Cadê minha é. Jujuba? Cadê minha Jujuba? Aí a gente passou a levar a Jujuba, algumas pessoas que costumavam levar, não era nem eu, e depois, às vezes, ela distribuía para as pessoas, né? Assim, com o maior carinho, ela ia lá em cada um e dava 2, 3 para cada um. Então, era a criancinha, né, que ia por isso. E Mas depois por tem que ainda confete. leva Jujuba agora, não sei. Ela queria, mas o preferido dela era Jujuba sempre, que ela É, pedia. Mas agora eu não sei se tem alguém na terça que é alguma criancinha que. de vez em quando, mas tem os adultinhos que comem bastante. Médios, né? Mas lá era, É era bom para sempre uma alimentar os mesma, assim, médios. uma mesma criancinha ia com muita frequência. É Então, verdade, eu tinha era esquecido, tá sempre vendo? a mesma. Era isso. Vamos pensar, da mesma maneira que a gente imanta energia nas rosas, nas flores Sim, coloridas, ou mesmo na água, né? Essa energia também é imantada em outros veículos, como, por exemplo, o alimento, e é oferecido, então, né, em alguns casos, via do Thiago, quando faz esse trabalho, né, de imantar uma energia numa jujuba, oferecer a alguém de acordo com a necessidade. Então, serve como veículo também, né, de Sim, transmissão eu de uma também acredito nisso, energia, Felipe. num também. medicamento espiritual. E é muito Ela dava conhecido com nas muito casas. carinho a Jujuba. Acho que assim, alguns Sim, daqui presenciaram isso. A criancinha dava com muito carinho a Jujuba para a gente. Eu ganhei Sim, Jujuba sim, algumas sim. vezes, estava muito boa. É. Lila, vai lá. É só uma curiosidade em saber qual a diferença tem em relação à localização que as pessoas escolhem para sentar. Qual a diferença da vibração e da energia nesses diferentes espaços? Desde a mesa, né, onde vocês sentam, até todas as cadeiras, desde a hora que entra na porta ali. Por que a diferença, né? O que acontece ali? Uma curiosidade. Então, eu vou começar a Lino, você está falar. aí, Lina? Oi? O Lino está por aí? Cadê ele? Mas então, existem algumas pessoas, o Lino até explica, por exemplo, sentar em certos pontos, ali na porta, né? São pessoas que têm uma energia mais propícia, como é um lugar que flui muita energia de entrada e saída e tem a proteção, essas pessoas têm uma energia que consegue estar ali sem que a pessoa passe mal, né? Ela tem o perfil daquela pessoa, da energia dela, né? Agora, a escolha da mesa, isso vem muito veio pela você vai frequentando a casa e às vezes a espiritualidade, né, indica para o Zé, né, para o Zé Luiz ali, o dirigente da casa, quem tem que estar sentado em algum lugar por conta da energia dela naquele momento. Então, as escolhas eram feitas assim, e tem pessoas que já frequentam ali há algum tempo e vão sentando e vão fazendo o trabalho. Mas ninguém tem um lugar cativo nesse sentido de... É pelo trabalho, pela energia, pelo o que ela vai desenvolvendo ali. Isso pode mudar a qualquer momento, né? E tem alguns lugares que, por exemplo, se você for sentar lá na porta, aí eu acho que o Zé, a gente na próxima reunião pode perguntar isso bem específico para ele. Mas ele vê que naquele lugar ali você não tem o perfil para estar sentada ali e que você vai sair dali passando mal, por exemplo.
Alguém quer complementar? Posso complementar um pouquinho? Bom, com relação portas, Leila, é por esse caminho mesmo, né? Normalmente os médios, como as portas elas são áreas de circulação de entrada e saída de energias, normalmente ali o Lino posiciona médiums que tem uma característica mediúnica, seja porque tem guias que trabalham com a proteção da casa, então vão impedir a entrada de irmãozinhos ou espíritos que queiram prejudicar o trabalho, que não sejam autorizados a entrar naquela sessão, sejam médiums que tenham uma capacidade de dar encaminhamento a essas energias, fazerem com que elas sigam fluindo e sigam circulando, e saindo do ambiente daquele espaço. Sem que com isso eles se sintam prejudicados, passem mal, né? Sofram alguma coisa física, né? E até mesmo não levem essa energia para casa. Então, por isso que muitas vezes a gente vê, por exemplo, Souza, o próprio Hugo, mais recentemente, o Amâncio, a Gabriela, a Bárbara, que, em função das suas características mediúnicas, reúnem alguns desses elementos. Com relação à mesa, a mesa é, digamos assim, a ferramenta principal para a manutenção da egrégora. O que é a egrégora? É o conjunto de pensamentos e de energia daqueles que são mediúnicos. Então, ali é a ferramenta principal para a segurança da egrégora do trabalho mediúnico daquela noite. Então, normalmente, na mesa, vão sentar os médiuns que já estão mais desenvolvidos e autorizados a realizar o trabalho, falar um pouquinho mais alto, como também alguns médios que estão na fase de desenvolvimento, já estão trabalhando, mas ainda estão na fase de desenvolvimento e aprendizado. Então, ali vão se concentrar, vamos dizer assim, o eixo principal, talvez seja uma palavra, do trabalho mediúnico daquela sessão, daquela noite, que vai dar toda a sustentação para o restante do trabalho acontecer. Mas, como a gente sempre tem dito, toda a assistência, todo o público presente na casa também trabalha, porque a egrégora ela é o conjunto de pensamentos e de energias de todos os que estão presentes. Então, por isso que é tão importante que todos estejam com o seu pensamento em prece, um pensamento elevado, em boas intenções, concentrados na reunião que está acontecendo na reunião, na palestra que está sendo dada, porque é o somatório desses pensamentos e dessas energias que vão tornar possíveis os trabalhos, para que os trabalhos aconteçam. Vamos lembrar das aulas anteriores, em que a gente falava da energia animalizada ou magnética, que é doada pelos presentes, né? O ectoplasma, que também é doado pelo corpo físico, pelo nosso corpo físico, em conjunto com o duplo etérico. Então, como a gente sempre costuma falar, todos estão trabalhando. Não importa se você sente mais, se você sente menos, se você vê alguma coisa, se você escuta, se você escreve, se você desenha, não importa. Todo mundo que está ali está trabalhando e contribuindo de alguma maneira para aquele trabalho. É importante isso. Se você quer complementar, Leila. Felipe, acho importantíssimo isso que você está colocando, que não é por valor, né, de cada um, do que cada um sente em algum lugar, ou que um seja melhor do que o outro. Não tem esse tipo de juízo, né? Exatamente. A gente tem que pensar como se fosse um time de futebol, né? Não adianta ter o Neymar se não tem um goleiro, por exemplo, ou se não tem um jogador que vai distribuir a bola para o Neymar. Então, cada um tem uma característica, cada um tem um tipo de mediunidade, realiza um tipo de trabalho, e é essa conjunção que vai fazer com que o trabalho dê certo. A gente precisa digamos, se a gente for pensar numa empresa, a gente precisa desde a pessoa que limpa o banheiro até
presidente da empresa, né? Todo mundo é importante para fazer a empresa funcionar. E ali na casa espírita não é diferente. Ok, eu queria dar um testemunho aqui. Agora é um segundo período que eu estou lá frequentando na Casa Paula. Eu já lá frequentei um período anterior, a Reinaldo até se lembra disso, e eu trabalhei na porta. Ali o Zé Luiz eu admiro solicitou, e eu trabalhei um período na porta ali. E o que eu posso dizer é o seguinte: pelo que eu entendi, eu sempre de acordo com a espiritualidade da pessoa, entendeu? E eu, graças a Deus, todo dia que eu ia, eu tinha que ficar ali na porta. E, graças a Deus, nunca tive nenhum dia que me senti mal, nunca tive nenhum dia que tive algum problema por estar na porta, entendeu? Então, né, foi tudo tranquilo. Então, pelo que eu entendi, foi isso, era de acordo com a espiritualidade. Muito bom. Kátia, tem mais mensagem aqui no chat. Pode ler? Oi, eu estou vendo aqui, peraí. As mensagens psicografadas são de irmãos que se aproximam da casa e energeticamente encaminhamos os nomes dos desencarnados que colocamos nas caixas. Existe a possibilidade de se comunicarem psicofonicamente ou através de psicografia? Não sei se eu entendi. Beth, se você até quiser usar o microfone, mas acho que a sua pergunta é se os nomes que são dos desencarnados, que são colocados ali nos papeizinhos, nas caixas, existe a possibilidade de eles se comunicarem psicofonicamente ou através de psicografia. Tá? Vou entender que a sua pergunta foi essa. Sim, existe essa possibilidade. Eu estou evitando usar o microfone, você porque eu tenho cachorro em casa, ela fica latindo para caramba, por isso que eu estou escrevendo, porque eu sou meio perguntadeira. Mas é isso mesmo, tá certo. Sim, super existe essa possibilidade. Não tem sido uma característica da casa receber mensagens regularmente direcionadas a pessoas específicas, mas a gente sabe que isso acontece. Às vezes são mensagens que não estão com o destinatário indicado claramente, né, mas que o destinatário entende a mensagem e recebe e reconhece, mas é totalmente possível, sim. Quem sabe, futuramente, né, a espiritualidade esteja preparando os médios para esse tipo de trabalho, que a gente sabe que acontece em outras casas. Existem médios até conhecidos, né, que têm sessões específicas para esse tipo de trabalho. Mas, do ponto de vista da comunicação mediúnica, é completamente possível. Vamos lá, gente. Está chegando a nossa hora. Mais alguém? O Reinaldo está comentando aqui que há 3 anos recebeu uma mensagem de um sobrinho falecido em 2016. Ele ficou muito surpreso e emocionado. Tá vendo? Então, temos aí um exemplo, né, que já aconteceu, inclusive, na Casa Paula. Alguém ia falar alguma coisa? Oi, estão me ouvindo? Sim. Estamos. Eu gostaria de saber como é que faz para manter a energia positiva, os pensamentos positivos em lugares hostis ou assim pessoas que moram com pessoas difíceis de lidar ou
em localidades perigosas, enfim. Como que faz para manter isso tendo essa dificuldade? Ô, Jéssica, é um exercício. A gente sabe que é difícil, né? A gente às vezes trabalha em lugares hostis, mora em lugares hostis, mas a gente tem que entrar em prece, pedir auxílio para a espiritualidade, que a gente não perca o equilíbrio. Quando a gente mora com pessoas assim, que é da nossa família, a gente tem que ter o exercício da paciência. Não é à toa que a gente nasce na família que a gente nasce, né? Então, o exercício da paciência junta com o orgulho, né? Junta com tudo que dos nossos sentimentos. Então, é um exercício diário, sabe? Aquela coisa de você respirar, de você orar e não entrar na sintonia ruim, né? Claro que se você mora num lugar onde tem, por exemplo, tiroteio todo dia, assalto todo dia, isso vai tirando as pessoas do equilíbrio, de certa forma. Então, tem que cada vez mais buscar, tanto dentro da prece, quando sentir que está saindo do equilíbrio, orar e tentar se equilibrar. Vocês recomendam a pessoa sair desse local, se ela tiver possibilidade, ou é recomendado ela saber viver nesse, nesses ambientes, sabe? Tipo, num ambiente, porque assim, a gente tem que perder o orgulho, o ego, mas dependendo do lugar que a gente vai estar, se a gente não tiver um pouco disso, a gente vai se deteriorando também, a gente vai se reprimindo. E eu não acho isso positivo, pelo menos para mim. Você vai perdendo a autoestima, vai perdendo o gosto da vida, vai ficando uma pessoa feia, sabe? Até esteticamente você vai ficando meio para baixo, assim. E às vezes você. Porque, assim, na espiritualidade você tem que perder o orgulho, o ego e tal, não sei o quê. Mas na vida, se você não tiver uma postura, você não consegue chegar em muitos lugares. Entende? Ainda mais na sociedade. Se você não tiver postura, posicionamento, você tem que ter aquele. Eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Eu sei para onde eu estou indo e passar confiança para as pessoas. E para isso você tem que ter essa autoestima, você tem que ter esse ego. Pelo menos é o que eu acredito. Entendeu? Ô, Jéssica, assim, primeiro o Flávio está falando do exercício do evangelho no lar, que é uma questão importante para harmonizar o local, né? E esse é um exercício para harmonizar tanto a gente quanto os espíritos que estão no lugar e as pessoas também encarnadas que estão no lugar. Aí são situações e situações que você, assim, a gente não pode decidir por você. Você hoje tem um livre-arbítrio, né? Então, é uma situação da sua vida, né? A gente pode até marcar de conversar melhor sobre isso depois, até amanhã, na Casa Paula e tudo, tentando a gente ver se a gente pode pensar alguma coisa assim junto, mas não é a espiritualidade que vai dar essa direção no sentido que a gente, pelo centro, pela Casa Paula, dizer, saia de casa, fique em casa. O que a gente diz é busque a harmonia, busque a paz interior, até para você conseguir enxergar qual o melhor caminho. E quando a gente está em angústia, em ansiedade, né, fica difícil a gente enxergar. Então, a gente fica perturbado mesmo de qual é a melhor escolha, né? Sim. E outra dúvida que eu tenho é porque a gente tem que buscar ter paz diante de situações adversas, como você representou aí no trânsito, se alguém faz alguma coisa, você não deve retrucar. Mas isso é uma coisa, acho que mais até tranquila de lidar. Mas e sobre as questões, por exemplo, raciais, ou enfim, sobre direitos humanos e tal? Você acha que a gente teria possibilidade de ter ganhado, por exemplo, como mulher, tanto espaço se a gente ficasse é, combatendo isso com a paz ou com a oração? Ou você acha que a gente tem que sair para lutar com essas coisas, assim, né? Aí eu não sei se
a gente poderia ter chegado onde a gente chegou na paz, por exemplo? Eu acho que a gente pode reivindicar. Aí é meu jeito de entender. Eu acho que não vale a pena ferro e fogo. A gente tem que procurar espaços, sim, argumentar, sim, galgar espaço na sociedade, racial, a parte o espaço para as mulheres também. Isso tudo tem que ser feito. Mas eu não acho que seja ferro e fogo a gente sair armado, saindo dando paulada nas pessoas. Ou então alguém chega e fala, vem te agredir, né? Seja pela sua raça, enfim, pela tua escolha sexual ou qualquer outra coisa. As pessoas não têm esse direito, né? Então, a gente está vivendo um momento na sociedade difícil também, e onde as pessoas estão muito em guerra, guerra interior e guerra com as pessoas. A gente não precisa entrar em guerra. A gente pode reivindicar espaços, sim, né? Mas sem nos expor a situações que vão ser piores. Mas os espaços têm que ser alcançados nesse sentido, mas não é a qualquer preço, não é? A Shirley, para a gente poder encerrar. Ok. Então, eu queria falar para a Jéssica. Aí na Jéssica. Jéssica, estuda sobre o Gandhi. Gandhi conseguiu expulsar a Inglaterra da Índia sem matar ninguém, sem bater em ninguém. O Gandhi, antes de fazer isso na Índia, ele deu o pontapé inicial para o fim do apartheid na África do Sul. Quando ele conseguiu isso lá, ele falou assim, agora eu vou fazer isso no meu país. E foi para a Índia e fez na Índia o que ele fez, sem violência. Então, é o exemplo de como fazer. Madre Teresa de Calcutá fez a mesma coisa. Não que tenhamos que ser Gandhi ou Madre Teresa de Calcutá, mas há um caminho. Entendeu? É isso. Beleza, Flávia. Então, eu queria falar para a Jéssica o seguinte, né? Que nós, né? Que o estudo do Espiritismo faz a gente entender por que a gente está em tal lugar e por que a gente sofre tais pressões. Então, tudo é aprendizado do espírito. E aí faz a gente entender também que tudo que a gente já fez um dia, a gente vai, nesta vida, ter a experiência de poder passar, entendeu? Então, que a gente possa passar sem guardar rancor, sem ódio, entendeu? Mostrando pelo nosso exemplo. E que o estudo do Espiritismo e do cristianismo nos ajudam muito nessa caminhada. É isso. E te desejo boa sorte nesse trajeto. Obrigada. Então, você faz o encerramento, por favor? Eu? Sim, por favor, porque a minha internet aqui está Tá bom, difícil. tá bom. Agradecemos a espiritualidade, aos nossos guias e mentores espirituais, a oportunidade de estarmos aqui hoje, trazendo esse assunto, pensando como essas discussões que a gente traz possam nos ajudar cada vez mais a evoluirmos, né, como espírito que somos encarnados. Que possamos cada vez mais estarmos abertos à aprendizagem e possamos ir dia a dia nos transformando em pessoas e indivíduos melhores. Senhor, no silêncio desse momento, queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor e ver além das aparências teus filhos, meu Pai, como tu mesmo o vês. E ver o bem em cada um deles. Reveste-nos com a tua beleza, Pai amado, para que possamos revelar-te à humanidade inteira. Que assim seja.